Olá, boa noite. Está no ar pela TV Pantanal, a nossa TV Pantanal, Rede TV, Canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, mais um programa Opinião. Eis que estamos na terça-feira, não é? Terça-feira, hoje 24 de agosto de 2021. Como vai? Vai bem? Tomara que sim, que você esteja e se mantenha bem. O programa Opinião está no ar e hoje a gente entrevista o deputado estadual pelo PSL, está aqui conosco o Gilberto Catani, com seu famoso chapéu, não é? E vai falar conosco aqui sobre a atuação dele, Catani, lá no parlamento. Está com todo o gás. Entendedores entenderão. Vou explicar, é porque o Catani está aí com a proposta da CPI do gás. Aliás, já não era sem tempo, não é? E ele vai explicar direitinho aí, já tem as assinaturas, daqui a pouco a gente vai saber como que vai desenrolar isso lá no parlamento. E outros assuntos mais, Bolsonaro é bolsonarista roxo, o presidente da República esteve recentemente aqui em Mato Grosso, em Cuiabá. Vamos falar sobre isso, sobre outros assuntos mais do parlamento e também a sua participação. Ah, rapaz, tem também um negócio aí que o Catani está querendo, sabe o quê? Ele está querendo... Eu já vou falar sobre esse assunto aqui na abertura, que a minha primeira pergunta para ele vai ser sobre isso aqui. Antes, porém, o Lorenberg Alves, meu parceiro, todas as noites aqui conosco, catedrático, que eu chamo catedrático, né? Imortal da Academia Mato Grossense de Letras. Bom tê-lo de novo, bom estar sempre contigo aqui há mais de um ano, né? Aguentando aqui as nossas... Aguentando não, é uma satisfação para mim, pelo menos, estar contigo aqui. Muito boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Eu que aprendo, viu, deputado? Sou eu que aprendo com meu amigo Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade, você que é a razão maior do nosso programa, que está acompanhando tanto pelo Canal 22 como pela internet também, não é? Pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pela sua carinhosa companhia. Deputado Catani, Gilberto Catani, bom tê-lo de novo aqui, você já veio aqui uma vez, não é? E agora a gente já deu tempo de apresentar, porque o senhor veio bem no comecinho da sua atuação ali, não é? Depois do lamentável situação que nos tirou aí o nosso deputado, o Silvinho, o Fávero, e aí o senhor veio aqui, inclusive, já conversamos, agora o senhor veio de novo. Agora já tem coisa para mostrar e para falar também. Por exemplo, este projeto aqui, rapaz, que eu queria que o senhor comentasse sobre ele, que o senhor está propondo aí, para que os mato-grossenses não sejam obrigados a apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para terem acesso aos serviços públicos. Como que é esse projeto aí? O senhor acha que, se houver a obrigação, é uma obrigação ilegal? Quais são os argumentos que o senhor fez constar nesse projeto que ainda será apreciado pela Assembleia? Boa noite. Boa noite, Paulo, boa noite, professor. É um prazer e uma honra estar aqui. Dizer para vocês que o programa Opinião, pelo que eu tenho visto, com pouco tempo aqui na capital, mas é um programa de respeito e de renome, que os senhores têm feito jus ao bom jornalismo. Meus parabéns. Quanto a esse projeto, Paulo, ele defende uma coisa muito simples e muito direta. Ele defende a liberdade do ser humano, a liberdade de ir e vir, a liberdade de escolha, a liberdade de expressão, enfim, a liberdade da pessoa decidir o que ela quer para ela mesma. Qualquer tipo de obrigação a uma pessoa, qualquer tipo de obrigatoriedade, por exemplo, se ele achar que não deve tomar uma vacina, por exemplo, ele tem que ter esse direito, é um direito dele. E como nós sabemos que na Assembleia Legislativa tem mais de um projeto que tentam a obrigatoriedade da vacina, ou seja, você não pode, existem projetos lá que você não pode colocar uma criança na escola se ela não tiver vacinada pela Covid-19, né? Nós somos contrários a isso e a proposta é justamente essa, dar liberdade ao ser humano para que ele possa escolher o que ele quer. Até porque existe o princípio da legalidade, né? Que é o que baliza toda e qualquer gestão pública, né? E aí criaria-se vamos chamar uma outra camada de cidadãos, né? Aqueles que, no caso hipotético, não estariam sendo vacinados. Mas aí eu pergunto assim, antes de passar para o Lorenberg aqui, para fazer um projeto desobrigando,
Existe um projeto que já obriga? Não, nós estamos como se fosse... Antevendo? Isso aí é antevendo, como se fosse um mandato de segurança, por exemplo. Porque nós sabemos que tem, e já existe sim os projetos tramitando nas comissões, mas ainda não aprovados, né? Como o meu também, é um projeto ainda, não é uma lei, ele é um projeto de lei que pode ser aprovado e pode também não ser aprovado pelos deputados. Nós tivemos um exemplo recentemente na Câmara Legislativa, na Assembleia Legislativa, aliás, do Ceará, onde o deputado André Fernandes do Ceará também propôs que não fosse obrigatório, mas ele perdeu e uma que tornou obrigatória a vacina lá passou na Assembleia Legislativa, provavelmente vai ser sancionada e os cearenses vão ser obrigados, na marra, a receberem a vacina, mesmo se não queiram. Não, uma coisa é obrigar, a outra coisa é condicionar acesso ao serviço público, viagens para tal lugar, somente com a comprovação da vacinação, né? Isso é obrigar. Por exemplo, eu acho que lógico que você não pode. Por exemplo, você só vai ir para a escola, só vai ser matriculado se você tomar a vacina. Não está obrigando o cara a tomar? Ele não queria, mas ele é obrigado a tomar. É claro, é condicionado. Porque a escola lá pode não ter isso como critério. Ó, você está em dia com a sua vacinação? Não estou. Mas se for lei, Paulo, se for lei, a escola não tem escolha. Ela tem que cumprir a lei. Entendi. Então daí, é uma espécie de habeas corpus antecipado aqui, né, que ele está querendo, está propondo lá no parlamento o deputado Catani, lá no âmbito da Assembleia Legislativa, esse projeto que já está sendo discutido. Dizendo assim, eu queria só abrir aqui uma aspas, segundo o seu projeto, abre aspas, ficam desobrigados os cidadãos residentes no âmbito do estado de Mato Grosso de apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19 para a realização de atos administrativos e inscrição ou cadastro em órgãos públicos, fecha aspas, diz o argumento principal deste projeto aqui do Catani. Sim, inclusive existe um projeto específico, se não me falha a memória, se não estiver enganado, é do deputado Wilson Santos, que obriga os funcionários, inclusive da Assembleia Legislativa, a serem vacinados. Né? Se ele não for vacinado, ele pode perder o seu salário, pode receber advertências e culminar numa possível perca do emprego. Lorenberg Alves. Deputado, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-lo mais uma vez aqui. Na primeira oportunidade que o senhor teve aqui, que estava começando na Assembleia Legislativa, o nosso programa ganhou muito. Eu não tenho dúvida nenhuma que já está ganhando com a presença do senhor. Deputado, me permita eu provocar um pouquinho mais do senhor, sim, porque o senhor é o autor do projeto, sabe tudo sobre o projeto. Do qual? Esse aqui? É, o projeto que o Paulo falou agora há pouco. E eu gostaria muito de fazer duas perguntas a respeito, mas fazer duas perguntas, não é afirmação, para o senhor aprofundar um pouco mais o que o senhor acabou de nos dizer. A primeira, deputado, num cenário que nós estamos vivendo de pandemia, o direito coletivo não é superior ao direito individual? Essa é a primeira questão. A segunda questão é, no mês de março, fevereiro, final do mês de fevereiro e começo do mês de março, eu tenho um amigo alemão que sempre eu estou em contato com ele. E naquela oportunidade ele me disse com todas as letras que as lojas na Alemanha só atenderia o cliente que apresentasse o comprovante da vacinação. Isso também não é um respeito da pessoa com aquelas pessoas que vão atendê-lo? Veja, se eu apresento um comprovante, eu estou dizendo para aquelas pessoas que vão me atender que podem ficar tranquilo porque eu tenho algo que demonstra que eu vacinei. São perguntas, deputado, não são afirmações. Claro. Eu só queria fazer uma pergunta antes de qualquer coisa. Quando você fala com seu amigo alemão, você fala em brasileiro, em português ou alemão? Português, ele fala bem português. Achei que você manjava bem do alemão também. Tipo Hitler, né? Não. O Lorenberg, inclusive, teve férias lá na Alemanha, em março, salvo engano, ano passado. Março do ano passado. Teve lá e tal. Veio de boa. Já era Covid, já veio de boa aqui. Tá, até agora não mostrou nenhum sinal, não. Mesmo assim eu fico meio distante. Por favor, então, você pode responder aos dois questionamentos aqui do... Certo. Veja bem, professor, o direito coletivo não se sobrepõe, no meu entendimento, ao direito individual, porque os indivíduos compõem o coletivo. Então, a partir do momento que você tira a liberdade do indivíduo, o senhor está também tirando a liberdade do coletivo, porque não é uma pessoa ou outra que perde sua liberdade quando ela é cerceada. Veja, nós não somos contrários à vacinação, muito menos contrários à vacina. Não é esse o entendimento da lei.
né? Nós somos contrários que se obrigue um cidadão que não queira se vacinar a se vacinar. Quanto à questão da Alemanha, o senhor tem visto também os protestos naquele país. Não só nele, mas em muitos outros. Né? Isso é notório nas mídias aí, de pessoas que não aceitam esse tipo de cerceamento da sua liberdade. Né? A questão do respeito ao outro é um respeito muito claro, muito simples na sociedade. Por exemplo, a pessoa, assim como aquele um tem o direito de achar que está imunizado com as vacinas, o outro, que talvez também saiba que esteja imunizado com as vacinas, mas ele tem o direito de escolher se ele quer se vacinar ou não. Né? Haja visto que a vacinação, mesmo até em 2 doses, já ceifou vidas. Também a Covid-19 já ceifou vidas de pessoas que, entre aspas, estariam imunizadas. A palavra imunizada quer dizer que ele fica imune. Né? O senhor professor sabe muito bem do significado da palavra imune. É como se fosse impermeável, né? Como se você vai fazer um piso impermeável, não tem como ali passar água, ele realmente fica impermeável. A imunização é a mesma coisa, fica imune àquela espécie de vírus. E não é o que acontece. Né? A gente vê que em raros casos, obviamente, mas acontece de às vezes a vacina não funcionar e algumas pessoas ela não funciona como deveria. Nós perdemos pessoas importantes aí, né? A citar somente como exemplo o caso do ator que morreu agora há poucos dias aí, Meira, o sobrenome dele, Tarcísio Meira, né? Que tinha recebido as 2 doses, né? Então existe muita controvérsia, pouca informação, e eu acho que obrigar o cidadão é tirar a liberdade pessoal dele, sim, e com isso tira a liberdade do coletivo. Não, e além do Tarcísio Meira, não é, que não foi, mas que teve também complicações, Aguinaldo Timóteo, que se foi, não é, que era cantor, Jô Soares, que graças a Deus está por aí, mas também teve reinfecção após a segunda. Então, assim, tem muita coisa para se explicar ainda, o que não quer dizer que eu, por exemplo, e ninguém aqui, nesses 3 aqui, ninguém seja contra a vacinação. Só que há uma discussão que tem que ser feita aí. Inclusive, nada é eficaz, assim, 100% pelo menos, nesse momento. Inclusive as vacinas, aquelas que a gente costumava tomar, por exemplo, aquelas sim. Só que aquelas tiveram anos e anos de estudos, né, para chegar ao denominador final. Ah, Paulo, mas estamos num tempo de tecnologia, está tudo avançado. Está tudo avançado. Pois é, e só que, infelizmente, a gente tem verificado aí a ineficácia de alguns imunizantes que são aprovados, levam aval aí dos órgãos, como aqui no país, a Anvisa, como em outros lugares, outros países também, só que infelizmente elas acabam tendo esse tipo de problema, como ocorre aqui no Brasil, desses casos que a gente está citando aqui e outros mais. Mesmo assim, a gente, maioria pelo menos, defende a vacina porque ela ainda é o nosso melhor remédio. Lorenberg, por favor, vamos continuar aí. Deputado, o senhor, ao tomar posse como deputado estadual, naquela oportunidade, o senhor prometeu honrar cada um dos 11.629 votos que o senhor recebeu. Depois de 5 meses atuando na Assembleia Legislativa, deputado, é possível fazer um balanço nesse cumprimento dessa promessa ou ainda é muito cedo para fazê-lo? Olha só, as 11.629 pessoas que votaram em mim, elas votaram para um matuto da roça, que tirava leite e não tinha nenhum político por trás apoiando ele. Pelo contrário, não tinha nenhuma mídia por trás impulsionando ele. Somente com videozinhos de celular, feito lá entre os bois, entre as galinhas, assim por diante. Essas pessoas foram que depositaram o voto para Gilberto Kattani. Eu acredito que desde o primeiro dia que eu cheguei na Assembleia eu tenho honrado, porque essas pessoas votaram simplesmente para que eu continuasse sendo aquele homem simples que sempre fui. E isso eu tenho feito e tenho tentado fazer com muita dedicação na Assembleia Legislativa. Nós já fizemos projetos para defender o idoso, por exemplo, contra ataques de instituições que, quando uma pessoa se aposenta, antes dela saber que se aposentou,
o banco já liga para ela oferecendo um consignado por telefone, né? São projetos, ainda não foram aprovados, infelizmente até agora não tive nenhum aprovado ainda e está no trâmite legal. Já fizemos projetos para defender o pequeno produtor, já fizemos projetos onde o produtor, qualquer tipo de produtor, pequeno, grande ou médio, pode colocar o seu gado como garantia real para poder pegar um financiamento no banco, por exemplo. Já fizemos projetos de vários setores que de fato mostram que nós estamos preocupados com esses eleitores que o senhor citou. Nós estamos preocupados em defendê-los. E mais, quando nós nos colocamos numa posição de defesa da família, da defesa da pátria e da defesa da fé, essas pessoas que votaram em mim sabem do que eu estou falando. Essas pessoas que votaram em mim votaram por essas características, que são as características do povo que defende a família, defende o que é correto, defende a direita como é conhecida. Ok, e tem também um projeto que a gente vai falar daqui a pouco, né, do deputado Catani, uma proposta dele. Não dá tempo de falar nesse bloco ainda, mas no próximo bloco a gente pode falar, que eu fiquei sabendo, eu queria que ele desenvolvesse um breve comentário a respeito, que é aquela que fala das guias lá do INDEA, que tem alguma coisa assim, não tem? Sobre... Sim. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que é muito importante sobre isso. Ele vai trazer mais detalhes daqui a pouco, após o intervalo comercial. Ah, outra coisa. Você quer ganhar um par de ingressos para o Circo Cromos? Qual que é o nome mesmo? Croner. A língua talvez... É esse que você está vendo aí, ó. Circo Croner. Imagens aí. Tem... Olha o Globo da Morte, rapaz. Em tempos de motociata, né? Então, você, para ganhar, basta fazer o seguinte: manda aqui uma mensagem de WhatsApp para o Opinião, cujo número é esse que está aí na tua tela, 99932-2529. É um baita circo, viu? Um espetáculo. Você mandando aqui o seu nome com o seu bairro, às 8h10, daqui a pouco, às 8h10, a gente vai sortear um par de ingressos para você ir lá se deleitar, prestigiar o Circo Croner. É isso, né, Caroline? Croner. Então, fica ali, inclusive, na Aclimate, ali no Dom Aquino. Opinião, dá um tempinho só e volta já já, um instante só. E Opinião está de volta ao vivo aqui pela TV Pantanal, canal 22. Você pode interagir com a gente, porque nós estamos entrevistando hoje Gilberto Catani, deputado bolsonarista, que está inclusive propondo aí a CPI do gás. Você saberá daqui a pouco mais detalhes sobre isso. No Opinião aqui a gente vai falar sobre esse assunto com o Catani, não é? E o telefone para você mandar seu WhatsApp, 99932-2529. E também para concorrer aí ao par de ingressos do Circo Croner, tá? Que tá, bombando, tá muito bom. Você viu, agora há pouco, daqui a pouquinho eu ponho mais imagens para você. Eu não, o Boca coloca mais imagens para você. Não, agora. O Boca foi ágil, já colocou aí, ó. Essas são as imagens aí do espetáculo ali no Circo Croner, que está em Cuiabá. E você pode ganhar um ingresso, um par de ingressos, mandando sua mensagem. Só isso, só com o seu nome e também o bairro que você mora. Daqui a pouquinho, às 8h10, a gente sorteia o par de ingressos. Antes, eu quero aqui trazer os destaques do Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Tem notícia boa. As primeiras aí não são tão boas, porque a gente fala sobre esses números aí que insistem em nos incomodar, que são os da pandemia. Ocupação de UTIs cai para 53% e Mato Grosso tem 16 novas mortes. Mato Grosso notificou 16 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde mostram que, no mesmo período, a taxa de ocupação de unidades de terapia intensiva, as UTIs, caiu para 53,42%. Com a atualização, Mato Grosso passou a contabilizar 514.097 contágios, sendo que em 492.377 casos, as pessoas infectadas se recuperaram da doença. Contudo, 13.374 vítimas
não resistiram ao vírus. Aí no Gazeta Digital. Agora, a parte boa que eu te falei é essa aí, ó, oportunidades de emprego, rapaz. Mais de 2.600 vagas de empregos estão disponíveis nesta semana em Mato Grosso. O Sistema Nacional de Emprego, o SINE, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, a CETASC, divulga nesta semana 2.606 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades estão espalhadas em diversas áreas nos 31 postos do SINE instalados em 28 municípios do estado de Mato Grosso. Em Cuiabá e Várzea Grande, para o público em geral, são 311 oportunidades de empregos para as áreas de ajudante de obras, gerente de vendas, supervisor de comercial, panfleteiro, motorista de ônibus urbano, cozinheiro de restaurante, motorista de caminhão, pipa e também leiturista, aquele que realiza aí a leitura e também medição do consumo de água, gás e energia elétrica. Tá aí, ó. Então não perca tempo, é só acessar aí o site do SINE e você vai... Faltou colocar aqui, né, o site, né? Se a Caroline tiver condições de depois de colocar, até o termo do programa, colocar aí o site para a gente, ou o telefone para alguém que possa querer se orientar, né, buscar informação, porque é o tipo de informação que muita gente gosta de receber, porque tem muita gente precisando de trabalhar. Agora sim, a gente abre aqui este bloco de perguntas ao Gilberto Catani, deputado estadual pelo PSL, e eu peço para que o Lorenberg o faça, por favor. Deputado, eu vou sair um pouquinho da rota que nós tomamos no primeiro bloco para trazer aqui um trecho da fala do senhor lá na OAB, no dia 5, ou melhor dizendo, no dia 10 do 5, 10 de maio, que o senhor esteve lá e encontrou com os advogados, com as pessoas, inclusive com o próprio presidente da ordem. O senhor disse o seguinte, entre aspas, eu sou pequeno produtor, vindo de um assentamento da reforma agrária e sei que precisamos do apoio no campo jurídico para avançarmos nas pautas da regularização fundiária e reforma agrária em Mato Grosso. Fecham aspas. Eu tenho sobre isso aqui, deputado, 3 perguntas para fazer ao senhor. A primeira delas, com todo o conhecimento que o senhor tem, inclusive experiência no campo, quais são os reais obstáculos da regularização fundiária, em Mato Grosso em especial? Professor, o senhor me assusta quando o senhor vai fazer a pergunta. Por quê, rapaz? O senhor tem uma sabedoria tão grande que na hora de formular a pergunta a gente já fica aqui pensando o que o senhor vai perguntar. E toda vez que o senhor pergunta eu fico feliz de receber a pergunta. A regularização fundiária, ela foi usurpada durante muito tempo, porque na verdade quando o assentado assume a sua propriedade, que é vendida a ele, a propriedade não é doada, como muitos imaginam, quando é vendida a ele essa propriedade, ele assina um contrato com o governo, através do INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Instituto esse que existe muito antes da redemocratização do nosso país. E esse contrato, na sua cláusula 4ª e na sua cláusula 6ª, dão a esse produtor o direito de que no 3º ano ele receba um contrato com cláusulas resolutivas e que ele passe 7 anos pagando as suas parcelas da terra, que vão ser as baixas das cláusulas resolutivas. E no 10º ano entende-se, inclusive na cláusula 4ª do contrato, diz que é inegociável num prazo de 10 anos, justamente por causa disso, que no 10º ano, então, ele baixando as cláusulas resolutivas, ele recebe o seu título definitivo, né? O que se criou no decorrer de, vamos se colocar aí, quase 30 anos, nesses governos que passaram, foi criando-se normas e regras para que justamente o produtor rural que está em assentamento não tivesse acesso a esse título definitivo. Ele não tendo acesso a esse título definitivo, se tornou verdadeiras favelas rurais e currais eleitorais, de pessoas que iam lá e prometiam e nunca entregavam, né? Então, qual que é o empecilho jurídico para isso?
Eu digo para o senhor que existem hoje, que eu posso citar como exemplos, né? São vários, mas eu cito para o senhor como exemplos 2 questões que se tornaram regras ou normativas internas do INCRA ou leis, né? Uma delas é lei, com toda certeza. Por exemplo, para a pessoa conseguir ser cliente da reforma agrária, mesmo que ele esteja há 30 anos lá, ele tem que ser filiado ao CAD. O CAD é o Cadastro Único do Governo Federal, que é um atestado de miséria. Ou seja, a pessoa não pode ganhar mais do que R$14 mil anuais. Se eu vender um carrinho de mandioca por dia, professor, na feira, eu faço mais do que isso no ano. Porque você não pode, eu falei anuais. Tá? Então, isso é um dos empecilhos. Se ele ganhar mais do que R$14 mil anuais, ele não se enquadra mais no CAD. Não se enquadrando no CAD, ele é automaticamente notificado de que ele está irregular e, com certeza, o seu cadastro bloqueado no INCRA. Uma outra coisa que eu posso citar para o senhor é a questão do marco temporal 2015, que foi criado. Por exemplo, um lote de terra, até 2015, se a pessoa ficou lá 20 anos em cima da terra, se ela chegou lá com 60, ela ficou mais 20, ela já está com 80. Provavelmente o marido morreu, a senhora está viúva, não consegue mais ficar na terra, ou por uma infinidade de motivos a pessoa tem que ir embora de lá. Ela passou 20, 30, 40 anos, tem gente que está em cima do assentamento. E ele tem que sair de lá e ele precisa vender o que ele construiu lá. Um pé de manga, quando ele é assim, ele tem um valor, quando ele é um pouco maior, tem um valor e assim por diante. A casa, o curral, a cerca, a limpeza do pasto, a construção do pasto, o aprisco das ovelhas, tudo aquilo é valor que a pessoa deve vender, né? Só que se ela fizer isso depois de 2015, a pessoa que comprou dela não pode mais ser regulamentada em cima do lote. Isso é um crime, com muitas famílias que ficaram à mercê por muitos anos e que agora não conseguem mais sair de lá, tem que sair de lá com a mão na frente e outra atrás. Aí essa pessoa que foi regulamentada depois de 2015, ele não consegue se regulamentar, o INCRA notifica ele e pede para ele que desocupe a parcela. Quando ele desocupa essa parcela, ele desocupa em 2021. O que o INCRA vai fazer com essa parcela? Vai assentar outra pessoa em cima, mas ele não volta no tempo para assentar essa pessoa em 2014. Ele tem que assentar em 2021. Então ele está condenando uma pessoa a um crime e cometendo o mesmo crime com outra pessoa. Por que ele não poderia regularizar essa pessoa que está lá? Então, os gargalos da documentação, da titulação da reforma agrária são enormes e foram criados propositalmente. Mas só que hoje nós temos uma nova visão do governo e isso está sendo discutido e com certeza vai ser consertado. Deputado, a segunda questão, o senhor que é do campo, que tem uma experiência enorme, nós sabemos que no mesmo município nós temos áreas que estão sob o controle do município, áreas que estão sob o controle do Estado, do governo estadual e áreas sob o controle da União. O senhor tem mais ou menos uma ideia de quais são o tamanho das áreas ou os municípios onde a União tem mais domínio e o Estado tem mais domínio ou não? Olha, eu não sei dizer para o senhor em qual região ou qual é o domínio da União ou o domínio do Estado. Eu sei dizer para o senhor que assentamentos da reforma agrária, nós temos mais de 1 milhão de hectares de áreas no estado do Mato Grosso. Nós temos mais de 80 mil famílias, quase 100 mil famílias que moram em assentamentos. Nesse caso é da União? Da União, pertencentes à União. A União também, as áreas indígenas, que aí você pode botar esse número aí até 10 vezes mais, as áreas indígenas também pertencem à União, entre áreas de volutas e áreas de preservação e parques, tudo isso pertence à União Federal, né? Mas eu posso dizer para o senhor, com certeza, as áreas de assentamento, passa de 1 milhão de hectares. Deputado, a terceira questão... A terceira pergunta? A terceira questão, deputado, em 2020... o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, com uma comitiva de prefeitos, foram até o INCRA. E lá no INCRA, eles pediram para que o INCRA, entre aspas, é a fala do presidente da associação, entre aspas, que o INCRA viabilizasse os títulos de lotes que já estão regulares. E essa medida vai acelerar o processo de regularização e permitir esses agricultores possam investir com segurança, fecham aspas. Eles foram até o INCRA e até hoje, deputado, eles foram no ano passado, até hoje, não obtiveram nenhuma resposta a respeito deste pedido. E aí eu tenho que fazer um pedido e não uma pergunta para o senhor. Qual que é o comentário que o senhor tem a respeito disso, da demora do próprio INCRA em atender uma reivindicação que, a meu juízo, reforçado pelo senhor mesmo acabou de dizer, que é justa
e é necessária. Sim. Qual o ano? Me Em desculpe. 2020 eles estiveram lá no Em INCRA. 2020. Veja bem, eles foram procurar por uma área que estivesse regularizada e que o INCRA entregasse os títulos para as pessoas regularizadas. Exato. Eu digo para o senhor que nós temos mais de 600 assentamentos no estado, como eu disse, mais de 1 milhão de áreas de hectares, e regularizado, agora alguns estão sendo, porque até o momento nós não tínhamos nenhum. Então, o INCRA tem mais de 80 mil processos, todos impressos, alguns dessa altura, que precisam ser digitalizados. Entendeu? Agora que nós conseguimos uma empresa com a ajuda do governo estadual que está fazendo a digitalização, terceirizaram o serviço, porque se você for fazer isso, você precisa, vai mais de um dia para você fazer cada processo, né? Então assim, é moroso, não tinha condições, o INCRA estava sucateado, não tinha condições, às vezes não tinha internet no INCRA. Entende? Então assim, o pedido deles é justo e faz jus, é o pedido que todo político fazia quando ia defender a pequena agricultura, e todo político ainda faz. Né? Não sou só eu que brigo pela reforma agrária. Os deputados, vários deles, vão no INCRA constantemente pedir exatamente isso. Entrega o título de quem está regularizado, mas ninguém estava. Agora estão sendo. Nós temos aí um grande número de títulos que estão sendo entregues. Inclusive hoje, soube de títulos que foram entregues aí para assentados numa outra região, que eu não me lembro agora, mas títulos estão sendo entregues agora aos pequenos produtores. Ok, estamos conversando aqui ao vivo com o Gilberto Catani, deputado estadual. Deputado, o senhor já citou en passant lá no bloco anterior, eu queria que o senhor fizesse apenas mais um, porque eu ainda não captei a essência do projeto propriamente, que é essa proposta do senhor, que prevê o uso do gado aí como garantia para o financiamento. Queria, em forma breve, para a gente entrar em outro assunto aqui, que o senhor comentasse um pouco mais sobre isso. Muito bem. Muitos produtores ele não têm uma garantia real, como é o caso dos assentados. Ele não tendo título de propriedade, não tem garantia real. E muitos deles têm muito gado. Pode ser gado leiteiro, gado de corte, mas tem gado. E esse gado tem um valor, e um bom valor, ainda mais agora que o gado está em alta. Então ele pode chegar no banco e falar, olha, eu preciso de um financiamento aqui de tantos R$1.000, o que você tem de garantia real? Eu tenho só o gado. O gado não serve como garantia real. Né? Por quê? Porque o gado, ele pode muito bem entregar o gado para o banco aqui num contrato e depois vender o gado e esse gado sumir e não tem mais o gado lá. Então, o que nós estamos fazendo com esse problema? Nós estamos linkando o INDEA para que o INDEA não entregue o GTA desse gado, esse gado vai ficar vinculado. Né? O INDEA, por exemplo, se ele deu no banco lá tantas cabeças de gado, o INDEA, dessas cabeças de gado ficam restritas na ficha dele no INDEA, o INDEA não passa o GTA para que ele não venda esse gado. Então, com isso, o banco pode aceitar o gado como garantia real. Ok, eu gostaria de abrir aqui também tem uma perguntinha rapidinha para esse bloco ainda? Dá para fazer uma perguntinha bem rápida, as suas não são rápidas? Não, mas muito rapidamente. Então vai lá. No dia 4 de junho, deputado, o senhor recebeu a visita do diretor, do presidente, melhor dizendo, do CDL de Várzea Grande. Qual foi o resultado desta conversa entre o presidente do CDL e o senhor, que a pauta era a melhoria do comércio na região? Sim. Por esses dias aí nós ainda estávamos discutindo a questão do lockdown e essa coisa toda que estava acontecendo. Então recebemos a visita dele lá, uma pessoa muito bacana, muito dedicada naquilo que ele faz, e o resultado disso foi nós irmos a Várzea Grande, fomos lá, visitamos os comerciantes, fizemos uma grande reunião, inclusive fiquei até impressionado com o número de comerciantes e empresários que compareceram na reunião ali do CDL de Várzea Grande, e nos propusemos a ajudar no que fosse possível para benefício do comércio de Várzea Grande. Pegamos as demandas, né? Nós temos aí sempre, tudo que você vai fazer depende de dinheiro, depende das emendas e tal. Nós estamos numa situação que o nosso gabinete, por enquanto, não tem as emendas ainda, vão chegar no final do mês, e nós vamos estar fazendo ações lá para que isso, de fato, seja efetivado o comércio de Várzea Grande. Ok, esse Gilberto Catani que continua com a gente após o intervalo comercial, e eu quero antes, porém, dizer que você pode ganhar aí par de ingressos para o Circo Kroners, que está instalado em Cuiabá e que já é um sucesso. Inclusive, você pode assistir ao espetáculo do Circo Kroner. Esse espetáculo que você vê aí nas imagens é um circo de primeira categoria, você vai adorar. E tem aqui um par de ingressos esperando por você. O que você tem que fazer? Apenas mandar aqui, ó, uma mensagem com o seu nome e o seu bairro. Daqui a pouquinho mesmo, no próximo bloco, a gente vai fazer o sorteio aí do par de ingressos para você assistir ao circo de verdade, não aquele circo lá que você vê lá
enfim. O Opinião dá um tempinho só. Tá aí, ó, 99932-2529 para você mandar aí sua mensagem aqui para o nosso programa. A gente volta já já. O Opinião está de volta aqui com Gilberto Catani, deputado estadual pelo PSL, que já foi o partido do Bolsonaro. O Bolsonaro está sem partido, rapaz. Tá para escolher aí o que ele vai fazer da vida em termos partidários, né? O presidente da República que esteve recentemente aqui em Cuiabá, não é? E o alvoroço todo, e o Bolsonaro sabe como é que é, né? Falou um monte de coisa aí de questão de ICMS, preço do combustível, enfim. Eu quero, a propósito de combustível, e gás é uma espécie de combustível, né? E que também onera bastante no bolso do trabalhador. O senhor está com a CPI do gás, rapaz. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a visita do Bolsonaro também, mas eu quero falar sobre a CPI do gás. Como que eu sei que já teve o número de assinatura suficiente para sua instalação, o trâmite lá até ela ser instalada e começar a trabalhar? Nós conseguimos, na verdade, quando você tem 3 CPIs instaladas na Assembleia, até as 3 você precisa só de 1/3 dos deputados que assinam, né? Então seriam 8 deputados. Como já tem 3, quando você parte para a 4ª CPI, que é o caso da CPI do gás, você precisa de 16 assinaturas, são 2/3. E nós conseguimos as 16 assinaturas, 16 deputados assinaram, e o trâmite agora é a casa, a mesa diretora, fazer a leitura do requerimento na sessão, né, e, de fato, efetivar e criar a CPI, designar os membros e tudo mais, e, enfim, instalar a CPI. Né. Existem alguns burburinhos que alguns deputados talvez queiram retirar a assinatura. É um direito de cada um. Né? Mas se fizerem isso, não estão fazendo contra mim, estão fazendo contra o povo que está pagando o gás mais caro do país. Lacrou em 16 assinaturas ou teve mais? Lacrou em 16. Quer dizer, não passou, não deu uma reservazinha lá, ó, pode sair, se sair vai sobrar aqui ainda não. Na verdade também por confiança e também talvez até da minha pouca experiência, né? Quando fechou as 16 eu falei, opa, conseguimos, né? E de fato conseguimos, até o momento está firme lá. O senhor sabe quem quer dar para trás lá ou o senhor não quer falar? Não, eu ainda não sei, é conversa de bastidores, né? Mas quando tem fumaça, tem fogo, eu acredito nisso. E na verdade, ela objetiva é verificar justamente essa questão do abuso, do suposto abuso no preço do botijão de gás. Exatamente. Uma CPI é necessária porque a CPI você pode investigar, você pode convocar autoridades, você pode buscar, inclusive, a iniciativa privada e tudo aquilo que envolve o setor. Né? Você tem essa autonomia, vamos dizer assim, a CPI pode fazer isso. E no final gerar um relatório que pode ser usado para todas as esferas de órgãos reguladores. Então eu acredito que a CPI é o essencial para nós saber realmente de quem é a culpa do Mato Grossense pagar o gás mais caro do país. Por que ao invés de ser apenas sobre o gás, isso não foi ampliado também para a questão do combustível, como gasolina, já que o Bolsonaro tem falado isso, que os governadores, e Mauro Mendes é um dos governadores, não é? E aqui o estado de Mato Grosso pratica também, diz que não é das maiores cobranças do ICMS, mas, de todo modo, a gente como consumidor sabe que o preço da gasolina está alto e se não houvesse, ou se não houvesse a cobrança do ICMS, ou se houvesse uma menor cobrança do ICMS, poxa, a gente estaria pagando R$4 aí, talvez, Por que não ampliar, o senhor não ampliou isso para o combustível? De fato, a ideia do gás, ela é o início, né? A CPI você pode transformar ela, no futuro ela pode ser volátil, você pode incluir outras coisas, dependendo da demanda das pessoas, né? Dos matogrossenses que iriam com certeza cobrar esse sentido, a gente poderia ampliá-la, né? Para fazer só do gás já está difícil, imagina se eu colocasse tudo. Ficaria meio complicado, né? Tem gente querendo sair já, tem gente que assinou, já está querendo sair, né, desse grupo de 16, imagina se tivesse mais situações polêmicas aí, professor. Deputado, ainda nessa mesma questão, porque a CPI é um instrumento de investigação e ao mesmo tempo de fiscalização, além de ser um instrumento da minoria, ou seja, é um instrumento valiosíssimo para a democracia. Não se tem como negar isso. Mas o senhor já falou, e se eu não entendi direito, deputado, por favor me corrija. Pelo que eu entendi, o objeto, o foco
da CPI é o alto custo do botijão de gás. É isso? É isso. Agora, e a justificativa, deputado? Qual é a justificativa que sustente a CPI do gás? Não existe justificativa maior do que o preço que nós estamos pagando. Por exemplo, como o Paulo bem colocou aqui, o governador alega que tem o menor ICMS do país em cima do gás, que incide sobre o gás, que é em 12%. Se você tem um imposto de 12%, se o bujão tivesse R$100, seriam R$12 em cima do bujão, né? Se ele sai de lá 45 e iria para 60 e poucos, com um lucro aí de 30%, você iria fechar ele uns R$70, R$80. Correto? Então não existe justificativa melhor do que a justificativa de descobrir por que o gás chega a 130 até R$140 no nosso estado. Não precisamos de uma justificativa maior do que essa. Abuso, isso que o alvo, o foco será investigar supostos abusos. Você tem vários tipos de situações. Você pode ter um monopólio, né? Ah, não, mas tem várias empresas. Você pode ter um oligopólio, né? Que são várias empresas combinadas, né? Você pode ter a questão, por exemplo, vou citar só uma questão, professor. O senhor compra um bujão de gás, o senhor paga 13 quilos nesse bujão de gás. Aí o senhor vai, gasta o bujão de gás e o senhor, acabou o gás, né? Sua esposa grita e bem na hora do almoço, acabou o gás. O senhor vai lá, tira o bujão, se o senhor chacoalhar o bujão, tem alguma coisa lá dentro. O senhor sente que tem alguma coisa lá dentro. Isso chama-se o resíduo do bujão. Esse bujão volta para a envasadora. Quem garante ao senhor ou a mim que eles vão retirar o que está lá dentro e colocar mais 13 quilos de puro gás lá dentro? Se eles simplesmente completarem aquele bujão, não estou dizendo que eles fazem, estou dizendo, supondo que se eles, porventura, simplesmente completarem aquele bujão até ele pesar 13 quilos líquidos lá dentro, com certeza tinha 1 quilo, 1,5 quilo de alguma coisa que ficou lá dentro, talvez o próprio gás ou água ou alguma coisa lá dentro, supondo, tá? Se isso acontece, quando o senhor for comprar novamente o bujão de gás, o senhor está pagando 13 quilos, mas está pegando 11, 12, né? Isso é lesar também o consumidor. Todos esses pontos nós podemos levantar com a CPI. Ok. Aí, depois de que for feita a leitura e tudo mais, aí que o senhor vai definir, aí que se definirá quem serão os membros dessa CPI, né? O senhor, por consequência, porque propôs, deve ser o presidente da comissão. Eu espero que sim, confio que sim. Tem casos aí que nem sempre ocorrem, mas o Bolsonaro teve aqui, rapaz, e um alvoroço todo, ou lá tá tirando foto e todo mundo querendo tirar foto com o presidente, a maioria, né? Eu falo todo mundo, se eu falar todo mundo, a Edna vai ligar para mim, a Edna Sampaio vai falar, não, eu não quis tirar foto com ele não. A Edna Sampaio do PT. Mas e aí, o que o senhor vê desse momento político? Aí eu vou perguntar mais para o bolsonarista Catani, e cuja a militância ou a legião de apoiadores aí se organiza para um 7 de setembro histórico. Pelo que a gente vê nas mobilizações, redes sociais, será histórico. Como é que o senhor vê esse momento? E o senhor vai participar, o senhor vai lá para Brasília ou para São Paulo no 7 de setembro? Se Deus permitir, iremos sim. É a nossa vontade estar lá junto com o povo, como disse o próprio presidente, aonde o povo estiver, ele está, e nós também. E nós somos o povo, nós vamos lá justamente para dar sustentabilidade, não à pessoa do Bolsonaro, mas o que o Bolsonaro representa hoje. O Bolsonaro representa os valores que nós acreditamos. Quando nós falamos do estado do Mato Grosso, como ele veio aqui, foi uma recepção maravilhosa que os mato-grossenses deram ao nosso presidente. Em toda cidade que eu vou, tem pelo menos um outdoor do Bolsonaro, pago com dinheiro do povo. Esses outdoors são as pessoas que fazem vaquinha por grupos de WhatsApp e colocam. Toda fazenda que eu passo na frente tem uma bandeira do Brasil. Quando você anda na BR-163, caminhões, carretas e carros têm adesivos com a figura do presidente Bolsonaro. Então, eu acredito que o povo brasileiro de fato acordou. E o 7 de setembro, como o senhor disse, Paulo, vai ficar na história do país. Vai haver um país antes do 7 de setembro e outro depois. Se vier a chuva que está prometendo aí nesse céu que está cada vez mais aglutinado aí, a mobilização deve ser épica, inclusive no próximo 7 de setembro aí, que será uma manifestação direta ou indiretamente em apoio ao presidente da República. Professor. Deputado, se os meus dados não estiverem corretos, por favor me corrija. O PSL, antes
era a oposição ao governo Mauro Mendes. Depois, o presidente do PSL regional foi para o escritório do governo estadual em Brasília e aí trouxe o PSL para junto do governador, sobretudo reforçado com Cidinho, ex-suplente de senador do ex-governador Blairo Maggi. O PSL ficou, em tese, na base do governo. Mas eu já ouvi nos bastidores, deputado, que nem todos os membros do PSL estão, de fato, na base do governo. Qual é o comentário, qual é a leitura que o senhor faz do PSL hoje, governista ou não governista? Muito bem. Eu quero fazer aqui, aproveitando a deixa do senhor, um testemunho a respeito do senador Cidinho, né, o ex-senador Cidinho. Lá atrás, no passado, em 2000 eu estou jogando aqui, mas lá 2009, 2010 por aí, lá no meu assentamento, no Pontal do Marape, nós precisávamos de uma reta escavadeira para fazer tanques de piscicultura, para os pequenos produtores poderem ter alguma rentabilidade. Na época, a gente podia vender o peixe no mercado, então era um bom negócio, um excelente negócio. O consórcio do Vale do Telespires, ele não tinha uma reta escavadeira. E o consórcio daqui, acho que é do Alto Araguaia, alguma coisa assim, ele tinha. O Cidinho, na época, conseguiu que essa reta escavadeira fosse para lá. Encarou brigas por nossa causa sem nunca ter nos visto, sem nunca ter nos enxergado. Prenderam essa reta escavadeira para que ela não chegasse lá por briga política. Mas ela chegou lá por intermédio do Cidinho. E quando eu falei isso para ele, numa reunião agora recente, depois já de eu deputado, que eu reencontrei ele, e quando esses tanques ficaram prontos, nós fizemos lá uma salamada, porque era a única coisa que tinha, né? Carneamos lá e fizemos um salame com pão para a gente comemorar, e ele foi lá comemorar junto conosco que nós tínhamos conseguido os tanques. Quando eu contei essa história para ele, ele não recordava mais dela, e ele se emocionou quando eu falei para ele. Então eu considero o Cidinho uma boa pessoa, pelos atos que ele fez pela pequena agricultura no passado, né? Falando só do Cidinho, que fiquei feliz quando ele veio para o PSL, é isso que eu quero dizer. A questão do Aécio ter ido lá para o Ermate, em Brasília, é pela sua competência. O Aécio é um menino novo, e eu acredito que ele foi escolhido lá pela competência dele. Quanto a ser base ou não do governo, é o que me pedem constantemente, professor. Se eu sou base ou não do governo, eu gosto de repetir isso em alto e bom som. Eu sou base do povo de Mato Grosso. Nós não fomos eleitos para ser base desse ou daquele, para obedecer esse ou aquele. Nós fomos eleitos para obedecer os 11.629 eleitores que o senhor citou no começo da nossa entrevista. Essas pessoas é que são os nossos patrões. É a elas que nós devemos lealdade. Nós somos base dela. Então, quando o governo do estado estiver fazendo, e como eu acho que faz muita coisa de bem para os matogrossenses, ele será aplaudido por nós. Quando ele fizer alguma coisa que não beneficia, não abençoa os matogrossenses, ele será com certeza repreendido por nós. Essa liberdade nós temos. Ok, está explicado aí. Então, portanto, governo no governo, o negócio é estar de olho no povo e respeitar os votos populares que foram creditados na pessoa dessa figura pública. No caso de hoje, Gilberto Catani. Olha, antes de caminhar para o final, aliás, já estamos caminhando para o final, né? Antes de encerrar o programa propriamente, eu prometi que a gente faria o sorteio de um par de ingressos para o Circo Kroner, que está bombando, no bom sentido, porque falar bombando hoje em dia as pessoas podem entender, não é? Mas está muito bom e você que não foi pode tirar um tempinho aí para lá prestigiar o Circo Kroner ali no Dom Aquino, ali no Parque da Aclimate. O sorteio, Caroline, como vamos fazer? Já tem aqui o nome já, a Caroline mandou aqui, ó, o nome da pessoa sorteada. Atenção, você que mandou aí o seu nome e bairro. A pessoa sorteada, conforme a produção, é Inaê Thaísa, que fica lá no CPA 4. Aí, ó, tá aí essa relação, não é? E quem foi a pessoa sorteada é a Inaê Thaísa, lá do CPA 4, da 5ª etapa. Ô Inaê, parabéns aí, você ganhou um par de ingressos para o Circo Kroner. Você pode entrar em contato com a produção aqui, né? E saber como que faz para retirar. E amanhã tem mais sorteio aqui para mais ingressos do Circo Kroner. Fique atento. Eu vou caminhar para o final aqui. A minha última pergunta é como é que está aquela questão sua no Conselho de Ética da Casa de Leis lá da Assembleia,
uma declaração do senhor, de homem com homem, não sei como é que é, coisa do tipo assim, que soou, teria soado com homofobia. Eu queria que o senhor recapitulasse de forma bem breve o caso e como é que está esse caso lá na Comissão de Ética, no Conselho de Ética. No Conselho de Ética. O caso é muito simples. Eu fiz uma postagem no Story que durou 24 horas, basicamente dizendo que homem nasce homem e mulher nasce mulher, ou seja, que não existe um sexo intermediário, não existe um gene gay, né? Em outras palavras, é lógico que... mas as pessoas usaram isso para fazer um factoide e me atacar. Com isso, a OAB fez uma representação, exigiu que a Assembleia instalasse o Conselho de Ética e me mandasse para ele. Foi instalado o Conselho de Ética e nós estamos aguardando para que seja, de fato, se me chamarem, vamos lá prestar esclarecimentos sem nenhum problema. Estamos muito tranquilos quanto a isso. 2022, Bolsonaro em Mato Grosso. Aqui, pelo que se teve no pleito passado, ele teve 60% mais ou menos dos votos. Só que, rapaz, tem uma pesquisa aí que está dizendo que o Lula tem 150% já dos votos no país. Aí eu fico preocupado de saber. Eu queria saber do senhor como é que está aqui no estado. O Bolsonaro está bem aqui no estado? Olha, eu acho que ficou muito visível isso em dois fatores. Um, naquela carreata que nós fizemos do voto impresso, que nós estávamos chegando no Chopão, ainda tinha gente lá passando pela Havan, né? E outro na própria visita do Bolsonaro, onde a população recebeu ele de uma maneira espetacular. Se as pesquisas fossem sérias, o Paulo e professor, ele não teria ganhado de ninguém no segundo turno. Era isso que elas diziam, né? Se as pesquisas fossem sérias, Hillary Clinton tinha governado os Estados Unidos no lugar do Donald Trump, né? Então, eu acredito nessa pesquisa que a gente vê aí, que eu recitei antes aí, né? O Bolsonaro, no meu entendimento, ele aumentou em muito a sua pontuação no estado do Mato Grosso. Ok, aliás, o Lula, que eu falei que tem mais de 100%, força de expressão, evidente, dando uma ironizada aqui, está nesses dias aí, lá no Nordeste, não é? Esteve no Piauí, e hoje parece que no Rio Grande do Norte, eu vi uns vídeos aí, 5 pessoas, no dedo de uma das mãos, nossa aqui, né? 5 pessoas lá, numa aparição que houve lá de geralmente assessores, não é? Não tem aquela multidão toda legitimando os votos que estão sendo prometidos aí nas pesquisas de intenção de votos. Gilberto Catani, muito obrigado por ter vindo. Esse espaço está sempre a posto para bem informado. Muito obrigado. Obrigado a você, Paulo. Obrigado, professor. É uma alegria muito grande estar aqui. É um dos poucos lugares da mídia onde a gente se sente bem. Obrigado a vocês e obrigado aos que nos suportaram aí do outro lado da tela. Um abraço a todos. Suportar é bom. Então você que nos suportaram, olha só, você que nos suportou, muito obrigado por ter vindo. Lorenberg, você que me suportou de novo, não é? Me suporta mais de um ano aqui. Até amanhã. Até amanhã, meu amigo. Também suporto ele, viu? Porque ele, de vez em quando, fica bravo comigo aqui. Opinião de amanhã, entrevista ao vivo aqui, o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, o Coronel Alessandro Borges. Não perca, tem combate a queimadas, tem concurso público e tudo mais. Coronel Alessandro, ao vivo no Opinião de amanhã, às 7h30 da noite. Não perca, até lá, fica bem, fica com Deus também.